Nós vamos a mais uma lição do discipulado 1 a 1. O discipulado é um desafio, mas nós vamos permanecer, prevalecer, nós vamos ser zelosos em ensinar, em cuidar, em viver o discipulado 1 a 1. Na minha vida, no meu casamento, no pastoreio, na liderança da igreja local, se não fosse o discipulado do Azaf sobre minha vida, Azaf e Rosana sobre mim e sobre a Dani, nós teríamos colocado tudo a perder. Nossas falhas, nossas ignorâncias, nossa imaturidade, aquilo que só vem através de canais que Deus coloca nas nossas vidas, não teria chegado, não teríamos vivenciado aquilo que é necessário, não teríamos crescido, amadurecido como é necessário em cada estação da vida. E nós devemos isso ao discipulado, porque essa é a forma com que Deus trabalha em nós. Por isso eu quero incentivar você a exercitar isso. Corremos o risco de ouvir por anos na vida da igreja ministrações, mensagens, ensinos e ter que prestar contas ao Senhor. Você ouviu a vida inteira e você não pôs em prática. Então eu quero incentivar você a colocar em prática a vida do discipulado. Não é você ter a expectativa de que alguém vai se oferecer e vai correr atrás e discipular você, e cuidar de você, resolver para você e responder para você, nada disso. É você quem vai seguir um mestre, um líder, um discipulador, buscando ajuda, buscando conhecimento, buscando aprendizado, dando retorno, dando feedback e, sobretudo, compartilhando as coisas. Você vai chamar alguém, seu líder de célula, sua líder de célula, ou um irmão, uma irmã idôneos, tem frutos diante do Senhor e você vai assim, eu preciso compartilhar um assunto, eu preciso buscar um conselho, eu preciso de cobertura de oração. E assim vamos construindo o discipulado. E eu quero incentivar você a investir nisso. Mesmo que tenha algum constrangimento, mesmo que tenha que ir, assim, vagarosamente, passo a passo, lentamente, mas dê passos para um discipulado, para sentar com alguém de forma intencional e compartilhar algo, e pedir oração, e pedir ajuda, e aprender. E assim Deus vai nos edificando. E essa lição desta semana, que diz respeito ao discipulado, ela tem uma pergunta: como tem sido o conteúdo de ensino da igreja na sua vida? A gente tem oportunidades impressionantes, muito valiosas, que o Senhor tem nos dado na vida da igreja local para recebermos palavra, para aprendermos, para crescermos espiritualmente. E o que estamos fazendo com essas oportunidades? O que estamos fazendo com esse conteúdo? Nesse ano nós estamos focando muito esse lema, esse propósito, o que eu preciso e o que Jesus ordenou. Mediante as ministrações, o que eu preciso, o que eu necessito. E dentro disso que eu reconheço no altar do Senhor, que são as minhas necessidades, olha esse assunto, olha essa questão, eu nunca vi isso, eu nunca estudei isso, eu preciso tratar disso. A gente também pergunta, o que foi que Jesus ordenou sobre essas questões? E pode ser que algum assunto nem esteja naquele dia sendo ministrado, mas você está vivenciando ele em casa, no casamento, com os filhos, com as finanças. Então nós vamos para diante do Senhor e nós vamos perguntar ao Senhor o que Jesus ordenou sobre esse assunto, o que a Bíblia diz sobre essa questão. E isso acontece no discipulado 1 a 1. Isso acontece quando nós também começamos a prestar atenção o que é que Deus tem nos dado na vida da igreja local, quais ensinos, quais mensagens, quais estudos, quais palavras, e o que é que nós estamos fazendo com isso que está sendo disponibilizado. Como tem sido o conteúdo de ensino da igreja na sua vida. Nesses dias nós estamos aí com o Congresso de Mulheres, e nós sempre tivemos muitos congressos. Nesses anos todos da igreja, nós sempre organizamos congressos, não pela necessidade de fazer eventos, mas pelo foco de nos concentrar por determinados dias em alguns assuntos estratégicos para a nossa vida. E não só organizamos os congressos, trazemos as ministrações, mas também o Senhor tem nos permitido trazer pessoas de fora, irmãos e irmãs idôneos, cheios do Senhor, canais do Espírito Santo,
para ministrar a nós. E nós recebemos, pela presença desses irmãos, como há poucos dias o Daniel estava aqui, só a presença desses líderes de Deus já tem um valor muito elevado. Estarmos com eles, nos expormos ao que Deus ministra através deles, é de muito valor. Mas também nos expormos ao conteúdo, nos expomos à vida dessas pessoas e nos expomos ao conteúdo que essas pessoas trazem. E Deus tem nos permitido esse investimento. Às vezes, algumas logísticas, alguns congressos, alguns eventos, isso até demanda um recurso, um investimento maior, e Deus tem nos dado graça. E como você vê todos esses conteúdos na vida da igreja? Eu não estou perguntando, você gosta? Você acha legal? Você acha que nós estamos indo bem? Não é isso. O desafio dessa lição é o que eu tenho feito com o conteúdo que Deus está permitindo a gente receber, aplicando-o na minha vida, vivendo a palavra, como alguém que constrói na rocha, não apenas ouvintes, mas praticantes. A palavra do Senhor diz em Marcos, capítulo 6, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Há uma importância muito grande na contínua revisão daquilo que o Senhor tem falado, daquilo que o Senhor tem ensinado. Há uma importância muito grande a gente reavaliar, pensar, relembrar os conteúdos que Jesus nos fala, que Jesus nos ensina, através da sua palavra, no convívio, nos pequenos grupos, no discipulado. Por isso, essa lição de hoje, como tem sido o conteúdo de ensino da igreja na sua vida? O que é que Deus tem ministrado a nós? E eu queria lembrar você alguns temas que já foram ministrados nos cultos, só nesse ano. Se você abrir o site da igreja, você vai ter centenas de ministrações nesses 17 anos da vida da igreja. Desde o início nós gravamos tudo e disponibilizamos. E você pode ir lá, tem uma página, por exemplo, no site da igreja que é os clássicos. São as ministrações clássicas que Deus nos deu e que nos marcaram muito. Vale a pena ir ouvindo. E eu queria relembrar você das ministrações dos cultos deste ano. Primeiro nós estudamos pertencimento e frutificação. A identidade, assumindo que eu sou discípulo. Começamos o ano nos lembrando que nós pertencemos ao corpo de Cristo, nós temos uma identidade como filhos, como discípulos de Jesus. Em que isso afetou sua vida? Quais são os frutos, no decorrer desse ano, disso que foi ministrado pelo Senhor a nós? Estudamos sobre a energia que vem de fora, e aí fomos vendo que toda a energia que precisamos dentro de nós, e não pense em energia como algo místico, mas como nutriente, alimento, subsídio, força, vigor, conhecimento, palavra, tudo isso vem de fora. A energia que gastamos, a energia que precisamos e que gastamos, ela não vem de nós mesmos, ela não é produzida em nós mesmos, vem de fora, vem através das pessoas, vem através do estudo, vem através dos cultos, vem através dos encontros, vem através do Espírito Santo, vem através de quem o Senhor quiser, mas vem de fora. Vem do alto, vem do Espírito Santo. Muitas vezes vem do Espírito Santo diretamente ao nosso espírito. Mas na maioria das vezes, nós recebemos tudo que precisamos receber através das pessoas. Por isso a necessidade de comunhão. Estudamos também nesse tempo quem eu sou de verdade, quem eu sou. Deus, eu vou para o teu altar para dizer, olha, eu sou assim, eu vejo que eu sou desse jeito, eu vejo que eu ainda não sou quem eu sei que precisava ser. Chamado e vocação. O Senhor nos despertou para todos nós fomos chamados e todos nós recebemos vocação. E o desafio naquela ministração é, qual é o seu chamado? Ah, não sei, pastor. Você já tem anos caminhando com o Senhor. Na verdade, você já tem anos de vida. E aos 50, aos 60, aos 70, que seja aos 20, você ainda não sabe qual é o seu chamado, qual a sua vocação, você está desperdiçando uma vida inteira e não vai ter outra. E vamos chegar diante do Senhor e o Senhor vai falar assim, o que você fez com a vida que eu te dei? Ah, Senhor, eu não sabia. Você sabe.
Eu sei, o Senhor nos fala, o Senhor nos mostra, e nessa lição eu estou desafiando você a parar e pensar o que eu tenho feito com o conteúdo de ensino que Deus tem derramado sobre nós na vida da igreja local. E de uma forma assim, bem objetiva, numa ministração como essa, chamada e vocação, o que eu estou fazendo no decorrer desse ano, com aquela ministração sobre chamado e vocação. Se for necessário, você vai voltar lá no site e vai ouvir novamente. Algumas estão em vídeo, você vai assisti-las. E você vai colocar diante do Senhor, como discipulado, aquilo que o Senhor está falando a nós como igreja. A vida no corpo de Cristo. Eu tenho uma aliança com a igreja ou eu só frequento? Frequento o culto, frequento a religião, as programações que me interessam. Na verdade, eu só estou preferindo agora, pastor, ficar em casa, que aí eu assisto, olha, eu estou assistindo o pastor fulano, eu estou assistindo aquela missionária tal, eu estou assistindo ciclano, eu gosto muito da igreja tal, que fica em tal lugar, então assisto agora, não perco um. Tá, você pode estar assistindo um monte de gente. E tem muita coisa boa que a gente pode receber assim. Mas se você não tiver uma aliança com pessoas, com autoridade que Deus concedeu sobre a sua vida, e começar a avaliar a sua vida mediante aquilo que Deus fala conosco, você vai ser como aquele que construiu uma casa sobre a areia. Na hora que vem a tempestade, vai cair. E essa não é uma fala minha, esse é um ensino de Jesus. E nessa lição, no discipulado, nós estamos sendo desafiados a pensar o que eu tenho feito com esses conteúdos que Deus tem ensinado a nós. Religioso e secular. Minha vida é essa dicotomia, religioso e secular, o que é de Deus, o que é minha vida profissional, as duas coisas não se misturam, não. Eu preciso entender que eu só tenho uma vida, a minha vida espiritual, para viver nessa terra, seja no mercado, no ambiente de trabalho, na família, na vizinhança, seja no corpo de Cristo, no ambiente da igreja local, eu quero viver a vida de Cristo. Estudamos também sobre a obra da cruz, a igreja de Jesus. Jesus nos fez participantes da natureza divina. Não é só membro de uma determinada igreja. Que aí você lida com isso assim, só na forma conveniente. Não, eu sou membro do corpo de Cristo. Eu fui feito participante da natureza divina e eu quero andar com o Senhor nesse mesmo nível. Nós estudamos no domingo da Páscoa sobre a festa bíblica da Páscoa. O que o Senhor ensina com a Páscoa, com o Cordeiro, com os tipos, com o povo de Israel, saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, atravessando o deserto. Estudamos a origem da dívida e livres da dívida. Que dívida é essa? Por que Jesus morreu na cruz? Que são os meus pecados? Por que às vezes algumas pessoas carregam os pesos na depressão, na angústia, na ansiedade, na irritação? Fomos livres de uma dívida e precisamos aprender a lidar com isso. Estudamos frutos do Espírito Santo, festa de Pentecostes, os dons do Espírito Santo, os atributos de Deus. O que você se lembra dos atributos de Deus? Quais são os atributos de Deus? Como você está aplicando isso na sua vida? Estudamos sobre a família, sobre o ministério do casamento. Vimos ainda, olha só, uma lista. Só leia a lista comigo aí na sua tela. Uma lista de ministrações das células. Assumindo que sou discípulo, o privilégio de cuidar de vidas e frutificar. Confessai-vos uns aos outros e orai uns pelos outros. Vamos honrar as mulheres do núcleo e nossas convidadas. Uma só vida e um propósito eterno. A humildade do servo líder. O corpo é feito de muitos membros, todos interligados. A alegria da mesa posta, comendo junto com amigos e a família. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Servimos por missão, por amor, não por obrigação. Você é cheio do Espírito Santo? Uma família, coração de mãe. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Quais dons do Espírito fluem em você ou fluem de você? Qual conexão você tem com Deus através dos atributos divinos? Somos um corpo.
marcas e heranças familiares, curas e vitórias. Seu casamento é um alicerce sólido. São temas das lições. São conteúdos riquíssimos, que não fluem da capacidade de um pastor, de alguém que ensina, de alguém que escreve as lições ou que prega. Fluem do Espírito Santo, usando os canais que Ele colocou nesse lugar, mas fluem de Deus, para minha edificação e para a sua edificação. E a pergunta dessa lição é: como tem sido o conteúdo de ensino da igreja na sua vida? E eu quero repetir, o alvo, o propósito não é assim, muito bom, pastor, está de parabéns. Não cabe isso. O alvo é: quais são as questões que Deus está trazendo a você e como você está aproveitando delas? E aí nós temos 4 perguntas para essa lição. Se você está assistindo esse vídeo antecipadamente, com zelo, com diligência, e vai se preparando para a reunião, para o encontro da célula na quinta-feira, você já está dando passos de fidelidade ao Senhor, de cuidado com o que Ele tem derramado, de valorização daquilo que Deus tem nos dado. E eu quero que essas 4 perguntas sejam ferramentas de Deus para a sua vida. Você vai crescendo e você vai ser instrumento de Deus lá na reunião da célula para abençoar a outros. E as 4 perguntas são: quais dessas ministrações que eu citei aqui foram impactantes em alguma questão da sua vida? Quais frutos você pode testemunhar nesse encontro das células, entre os irmãos? Você já compartilhou com seus líderes ou irmãos idôneos alguma necessidade pessoal evidenciada por um desses temas ministrados? E 4, quais passos você pode testemunhar e se comprometer a dar mediante os temas que relembrou hoje? O salmista declara: tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Que esse encontro da célula seja um tempo de cada irmão poder compartilhar um pouco desses testemunhos, responder brevemente alguma dessas perguntas, e que o alvo, o propósito de suscitar, de reavivar estes temas, ou de indicar de novo para alguém que precisa aonde estão essas ministrações, que esse alvo seja alcançado. E que com os testemunhos e com as perguntas e até mesmo com as orientações que poderão fluir para quem precisa, a reunião da célula, o discipulado, seja o discipulado 1 a 1, seja o encontro com todos, seja muito frutífero nessa semana. Eu quero orar com você por isso. Pai bendito, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça pessoas de excelência. Nós não queremos viver a vida na igreja apenas uma vida religiosa, medíocre, mesquinha, lá embaixo, rasa, de frequentar, de gostar de uma coisa, de outra. Não, nós queremos entender que o Senhor nos colocou na maior universidade da terra, onde os princípios do Senhor, a palavra do Deus eterno é compartilhada e nós podemos gratuitamente aprender, receber, apreender, encarnar e viver. Que venha esse discernimento para a minha vida que ministro, para a vida dos meus irmãos que ouvem, para a vida dos meus irmãos que vão poder reproduzir isso para outros. Que nós possamos não só valorizar o que o Senhor tem dado na nossa vida como igreja local, mas viver tudo que o Senhor tem nos ensinado. Eu oro por minha vida, oro pelos meus irmãos, para que esse seja um tempo de renovo, de fortalecimento, e todo esse conteúdo que o Senhor tem nos dado seja tremendamente aproveitado, frutifique na nossa vida para a glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.